Boa tarde, meu nome é Ana Basílio, eu sou repórter do Carta Educação. Estamos começando agora uma live com o tema Educação nas Eleições 2018, que é fruto de um projeto de parceria do Carta Educação com a Ação Educativa. Lembrando que essa transmissão será feita por 4 páginas simultaneamente, então a página do Carta Educação, página da Carta Capital, página da Ação Educativa e a página do De Olho nos Planos. Durante o nosso bate-papo nós vamos contemplar as perguntas dos sócios e também das pessoas que quiserem encaminhá-las pelas redes sociais. Então hoje o nosso convidado é o Roberto Catelli, coordenador da Ação Educativa. Boa tarde, Roberto. Queria agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Legal. Então, Roberto, para a gente começar, sobretudo em tempos eleitorais, a gente vê que a educação ela se torna uma pauta prioritária nos discursos dos candidatos, né? Então, como primeira questão, eu queria falar o seguinte: o que é necessário para, de fato, hoje a gente tornar a educação prioridade no Brasil e quais são os desafios que você vê para isso? Tá. Bom, primeiramente eu acho que discordo um pouquinho de você, em parte concordo e discordo porque assim, deveria ser uma pauta prioritária no discurso dos candidatos, mas a gente não está, nessa eleição em especial, eu não vejo uma prioridade, um destaque muito grande para o tema da educação nas falas e nos discursos da maior parte dos candidatos. Inclusive, quando a gente olha para os programas, alguns deles são muito genéricos, né? E com muito pouco aprofundamento de como é que de fato você vai dar conta de determinados temas tão centrais da educação. Agora, do ponto de vista das prioridades, né, acho que foi essa a sua outra pergunta, né? Sem dúvida, nós temos um problema no Brasil ainda, temos 2 problemas. Temos uma história do acesso à educação, que houve um grande crescimento no acesso à escola, desde os anos 90, a gente não pode dizer que isso está resolvido. A gente não pode dizer que existe uma educação para todos e todas no Brasil ainda, uma educação pública com direito à educação para todos. Então, acho que no nível do acesso ainda existe o que se fazer e é importante ainda garantir vagas nas escolas. E, além das vagas, nós temos um problema ainda com relação à qualidade, né? Quer dizer, como é que a gente pensa essa educação para todos e todas com a qualidade que se imagina que se deva ter essa escola, né? E aí nós temos que pensar o financiamento para isso, né? Com que recursos a gente vai conseguir garantir essa qualidade, né? E ainda garantir de fato que seja uma escola inclusiva, uma escola que tenha uma perspectiva democrática, enfim, não é uma tarefa pequena não. Perfeito. Então, assim, você está falando, inclusive, assim, dessa defesa, né, desse projeto de educação que envolva qualidade, inclusão, financiamento. Então, nesse momento, sobretudo, que a gente está falando de eleição, o que está em disputa? Né? Quais são as agendas que estão colocadas aí, os interesses, né, por trás dessa agenda de educação que se colocam como uma disputa agora para os eleitores? Sim, exatamente nesse. Acho que tem que se destacar que a gente tem em vigência uma lei, né, uma emenda constitucional número 95, que é um dos grandes, que coloca um grande desafio para a educação. Ou melhor, coloca uma grande barreira para a educação, antes de mais nada, né? Porque ela impede o crescimento dos gastos do governo de um modo geral por 20 anos, né? E é quase inimaginável pensar o que será isso em 20 anos do ponto de vista dos efeitos danosos para a educação, né? Porque como é que você vai ter um crescimento populacional, como é que você vai ter um aumento de demanda por educação por 20 anos e você não vai ter investimento, né? Então, se a gente já tem isso, porque a gente está surgindo de um patamar que ainda exige maior investimento e nós estamos falando de já congelar os investimentos. Então, isso é o anúncio do desastre para os próximos anos, né? Bom, e aí o que está em disputa, então? Quem está propondo isso, de alguma forma, está contando, sim, com uma maior privatização da educação, com a maior participação do capital privado, tanto que a reforma do ensino médio ela já prevê, né, a possibilidade maior de uma participação privada no campo da educação, na própria educação pública, né, as parcerias privadas. Então eu vejo que uma das disputas que está colocada é o quanto você acredita numa educação democrática, pública, para todos e todas, ou quanto você joga mais isso para, eventualmente, para uma disputa para o campo privado também, usando ou não recursos públicos, e parece esse um tema bastante central. Um segundo tema em disputa está da própria concepção de escola, né? Ou de o que tem a ver com o que se vai ensinar na escola, né? Acho que é um outro tema que a gente precisa pensar também. Perfeito. Então você estava falando agora da emenda constitucional.
Então, assim, a gente pode afirmar que sem a revogação da emenda ficaria difícil a gente dar conta de cumprir qualquer das propostas que estão apresentadas hoje pelos candidatos? Como é que você vê isso? Com certeza. Qualquer presidente que venha assumir essa função teria que ter como primeira tarefa rever a emenda constitucional 95, porque com ela não há como, não existe mágica possível para que se consiga ter um desenvolvimento de uma educação de qualidade. Isso não há dúvida. Só que isso não está na agenda de todos os candidatos. Alguns candidatos, muito pelo contrário, estão reafirmando a necessidade, em nome de um ajuste fiscal, de um suposto ajuste fiscal, da manutenção da emenda nesses termos. Perfeito. Eu queria entrar um pouco também com você no tema do Plano Nacional de Educação. A gente fez também algumas matérias dentro do especial, sinalizando um pouco como os presidenciáveis têm contemplado ou não o Plano Nacional de Educação nas suas propostas de governo. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos presidenciáveis estabelecerem esse compromisso com o PNE, e qual é o risco se a gente de fato não viabilizar o cumprimento das 20 metas do Plano Nacional de Educação. Sim, acho que é importante a gente primeiro dizer que o Plano Nacional de Educação ele foi aprovado na forma de lei em 2014, depois de um longo processo que vem de 2008, 2009, tivemos as CONAs, discussões municipais, estaduais, depois em nível federal e, por fim, a aprovação no Congresso Nacional de uma lei que se transformou no Plano Nacional de Educação, que tem uma perspectiva de ser os próximos 10 anos de plano. E aí a questão importante acho que é essa, é o plano do Estado brasileiro com relação à educação, com as metas, e são 20 metas centrais que se desdobram em um monte de estratégias, que às vezes são tão importantes quanto as metas, algumas vezes, para pensar para onde o país quer caminhar com a educação. O que tem de fundamental nisso? Primeiro, se existe alguma perspectiva mais democrática na educação, na construção de um plano de educação, o PNE é a resposta para isso. Quer dizer, ele representa de fato aquilo que professores, comunidade, em muitas discussões do país inteiro transformaram numa síntese que são essas 20 metas. E essas 20 metas, elas colocam alguns aspectos centrais, como, por exemplo, a questão do próprio investimento na educação. Por exemplo, o custo do aluno qualidade está previsto nos planos, a questão da diversidade está colocada no PNE, a questão de metas do ponto de vista de avanço da qualidade, enfim, tudo que a gente imagina que hoje são o mínimo necessário para que se avance na educação está previsto nessas metas. Então, o plano, a defesa do plano é fundamental na perspectiva de pensar numa política de Estado para a educação. Perfeito. E um candidato que não se compromete com estas metas, ele está na contramão daquilo que a própria sociedade constituiu como proposta educacional para o país. Perfeito. Eu vou passar agora para uma pergunta de uma sócia, a pergunta da Roseli da Costa Oliveira. Quais as medidas mais importantes para mudar a educação no Brasil e o que fazer para apoiar as famílias com fragilidade social para que elas possam se envolver na educação dos seus filhos? Eu acho que tem uma coisa bem importante que esta espectadora coloca, que é essa relação família-estudante e como é que isso tem um papel na educação. Primeiro que eu acho que uma questão central aí também é que não se pode pensar a educação somente como sala de aula, professor, giz apagador. Não basta você ter só isso num país como o Brasil. É um país de uma desigualdade social brutal, estamos entre os 5, 6 países mais desiguais do mundo, então temos uma pobreza muito intensa e que vem se agravando nos últimos 2 anos, pelo menos. Então, assim, não basta você dar a sala de aula ao professor, você precisa das condições para que esse sujeito possa frequentar a escola. Então, a gente precisa de o que a gente chama de políticas intersetoriais. Esse sujeito precisa poder se alimentar, essa mãe precisa ter trabalho, precisa ter local de moradia, precisa ter outras condições, precisa ter saúde, condições básicas de saúde. Porque se não fizer isso, a chance desse garoto ou dessa garota entrar na escola e ela, primeiro, tem um desempenho escolar prejudicado pela sua própria falta de condição de frequentar a escola, ou sair da escola em algum momento porque precisa trabalhar, porque ela não tem, acaba não acompanhando a escola, se sente fracassado naquele processo. Então, a gente precisa muito articular políticas mais amplas de diferentes setores políticos e econômicos para fazer com que esse garoto fique na escola. E eu queria também chamar a atenção de um outro aspecto,
Eu trabalho muito com a educação de jovens e adultos e acho que é importante salientar a educação dos pais também. Eu coordeno um estudo que é o indicador de alfabetismo funcional, INAF, em que a gente verifica que as pessoas que têm melhor desempenho nos testes cognitivos que a gente realiza são aquelas pessoas exatamente que têm pais mais escolarizados, pais e mães mais escolarizados. Então, quanto maior a escolaridade dos pais, maior a tendência da escolaridade dos filhos. Por quê? Porque esse pai vai ser mais capaz de dar suporte a esses filhos e porque também eles vão ter mais estímulo a fazer com que os filhos frequentem a escola. Então, acho que isso é uma coisa que no Brasil sempre tem sido muito mal cuidada, né? Que é essa articulação de pensar assim, o que a educação dos pais tem a ver com a educação dos filhos, né? E tem que tomar em conta que no Brasil quase metade da população nem sequer concluiu o ensino fundamental. Perfeito. É a população adulta. Então a gente tem um problema aí que poderia ser mais bem equalizado em termos de política pública. Perfeito. Agora, a gente também fez um esforço de mapear um pouco os candidatos com maior intenção de voto, né? Nós fizemos os 10 presidenciáveis, aí fizemos uma reportagem sobre isso. E eu queria que você desse uma passada nas propostas, entendendo o seguinte, quais campanhas, né, quais propostas de governo hoje você acha mais alinhadas a esse projeto de educação democrático, né, emancipatório para todos, e quais você vê que demonstram riscos para esse projeto que a gente estava falando agora há pouco, e por quê? Sim. Bom, primeiro, como eu já disse antes, acho que existe uma questão para mim anterior aí, que ainda, acho que na maior parte dos casos, os programas dizem pouco, né? Os programas poderiam dizer mais, né? A maior parte deles carece muito de uma exploração maior, assim, como fazer o que está se propondo, por que caminhos, algumas questões de financiamento mereceriam ser minimamente exploradas. E alguns são absolutamente vazios. Tem programas presidenciais aí que nós temos 3, 4 afirmações como proposta. Quem já pôde observar no site da Carta Educação ou da Saúde Educativa o resumo das propostas que nós fizemos, lá está evidente como que em alguns casos essas propostas são quase não propostas, é uma ausência de propostas. Agora, daquelas em que a gente consegue ter um pouco mais de capacidade de observar para que rumo está indo, né, a gente vê que, do ponto de vista de uma educação mais democrática, né, a gente tem propostas que reforçam o PNE, por exemplo, né? A gente vê lá no candidato Boulos essa perspectiva, vê na candidatura Haddad, a própria Marina Silva chega a mencionar, e outras que nem sequer, por exemplo, mencionam o PNE e nem mesmo tem muito claro, parece, as políticas efetivamente que estão focadas. Do ponto de vista dos riscos, né, uma educação democrática, a gente não pode deixar de colocar candidaturas como a do Bolsonaro, que na verdade vão valorizar muito a ideia do escola sem partido, a restrição às questões de gênero na escola, a limitação à diversidade, e que vão, hoje até saiu uma outra notícia em outros meios de comunicação, essa ideia do retorno da educação moral e cívica às escolas, uma perspectiva muito unitarista, né, negando muito a diversidade, a ideia de que você tem que ter essa ideia muito antiga de que a gente tem que ter uma unidade nacional centrada num discurso único, quase de amor à pátria, o que não quero dizer que a gente não deva ter um sentido cívico, não é isso que eu estou dizendo, mas o risco que isso significa quando você diz que só pode caminhar para um lado, né? E que esse caminho é o único caminho e que os outros caminhos podem ser criminalizados, aí é que é a questão. Então eu acho que é preciso ficar muito atento, né, a essa questão de uma educação que valoriza a diversidade, não uma educação que tende a buscar caminhos únicos e que estão excluindo uma grande parte das possibilidades, inclusive afetando a liberdade de ensino dos professores. Perfeito. Essa pauta de gênero, sobretudo, Roberto, a gente ainda vê algumas distorções, né? Algumas famílias também que têm um entendimento, acho que não muito claro, do que a gente está falando quando a gente fala de trabalhar a pauta de gênero na escola, né? Prevendo a igualdade de gênero, né? Algumas distorções. Queria que você falasse um pouco disso. Quando a gente defende, né, diversidade, gênero, do que a gente está falando e por que é importante que a gente leve essa discussão para dentro da escola? Sim, bom, primeiro acho que a gente tem que dizer que
vem se criando nos últimos anos um certo mito da ideologia de gênero, né? Não é muito até fácil definir isso que vem se querendo se dizer, que se chama ideologia de gênero, né? Que teria a ver com uma certa doutrinação, com uma certa capacidade de manipulação e que tivesse relação com as questões da sexualidade e de gênero na escola. E aí vem uma compreensão complicada de que a escola é o lugar onde se deve ter conceitos técnicos e não se deve discutir questões relacionadas a valores, né? Ou então que a gente tem que ter um ensino que é neutro, técnico e que determinados assuntos não se deve colocar. Claro, ninguém defende, nem eu, ninguém pode defender, e a própria Constituição garante isso, que professores estejam manipulando pessoas na escola, ou doutrinando pessoas, ou partidarizando o processo educativo. Tudo isso não se defende, não se deve defender. Agora, isso é diferente de existir uma coisa que se chama liberdade de opinião, né? Ou liberdade de ensino. Ou ainda dizer mais, de fato, a escola não é o espaço da família. A escola é o espaço de uma nova fase de sociabilidade da criança e do jovem, em que ela vai, de fato, se inserir na sociedade de uma maneira mais plural. E nessa pluralidade vai encontrar diversidade, né? E essa diversidade é um direito. É um direito que está posto do ponto de vista dos direitos humanos. Ninguém é obrigado a seguir uma determinada orientação religiosa, de gênero ou cultural. Ao contrário, existe, é um direito internacional constituído nas últimas décadas, né, que se coloca como o direito do sujeito a seus próprios caminhos, independente de religião, das questões sexuais, de gênero, na sociedade. Né? E também a questão racial entra aí, né? Então isso que a gente está chamando dessa liberdade, desse direito mais democrático, de uma educação mais democrática que preza a diversidade, né? Perfeito. Eu vou contemplar a pergunta que chegou pelo Facebook, da Cristiane Vieira. Como o professor vê o documento da Base Nacional Curricular Comum e a reforma do ensino médio? Bom, são duas grandes perguntas, né? Uma pequena pergunta. Começando pela reforma do ensino médio, conectando com a BNCC, eu vejo a reforma do ensino médio como outro desafio que o próximo presidente vai ter que enfrentar. Porque essa proposta de reforma que foi feita de maneira tão apressada, de uma maneira tão pouco refletida, sem discussão com a sociedade, ela é uma reforma que até mesmo hoje está difícil de implementar, né? Porque toda a propaganda que foi feita em cima de um ensino médio supostamente inovador, a gente não consegue na prática perceber que essa inovação de fato vai existir. Primeiro, de onde vão sair com a emenda constitucional do teto? Onde você vai tirar recurso para fazer uma escola que está se propondo, onde os alunos vão poder escolher as disciplinas? Por exemplo, uma coisa que ninguém se atenta é que lá na lei está escrito assim: as escolas, as redes vão constituir esta diversidade de disciplinas na medida da possibilidade delas. Isso quer dizer que ela pode não ter diversidade nenhuma também, né? E esse me parece um risco muito grande, na medida em que os custos com a educação estão sempre sendo uma demanda com quais os estados estão se debatendo, especialmente no ensino médio. Então eu vejo que existe um risco muito grande dessa reforma, muito mais significar uma ampliação da desigualdade nos direitos educacionais, precarizando o ensino médio, do que efetivamente ser a modernidade que foi apregoada. E a BNCC entra junto nessa história, né? Porque especialmente no ensino médio, né, tá muito difícil de entender ainda, né, como é que será essa escola do ensino médio, como é que essa BNCC se coloca. E uma coisa que, essa ideia de um currículo, uma base nacional comum e que seria um currículo mínimo, para mim não está muito clara, porque se você olhar a BNCC, ela é uma visão centralista de currículo e que ela esgota o espaço da escola, ela não deixa muito pouca margem para essa escola se expressar que não seja por meio deste currículo que vem todo sendo conectado com um sistema de avaliação, com um sistema de possível bonificação do professor, que está engatado então toda numa lógica de uma política pública centralista com relação à educação, que tira o espaço, né, exatamente daquilo que é muito importante, que é a comunidade local se organizar para a construção de uma proposta de escola. Isso eu acho que é um risco um tanto grande. Perfeito. A gente vai encaminhando para o final, só vou contemplar mais uma questão que chegou pela página da Ação Educativa. Qual a sua opinião sobre a inserção de assistentes sociais e psicólogos no campo da educação? Não acham que faltam políticas públicas voltadas para a compreensão do ser social em sua totalidade?
Bom, eu não sei até o alcance dessa pergunta, tem muitas perguntas aí. Como é que é a última parte da pergunta? Ela está perguntando, ela fala se você não acha que faltam políticas públicas que deem conta de contemplar o ser na sua integralidade. Com certeza. A gente precisa muito de uma proposta educacional que coloque o estudante, né, como sujeito, como figura central do processo. E aí a BNCC vai um pouco na contramão disso, porque exatamente essa política mais centralista, ela tende a ver, a gente estabelece patamares mínimos que a gente quer alcançar, né, e todo mundo tem que estar homogeneamente chegar a alcançar esse patamar. E a gente não olha para a diversidade. A diversidade fica oculta, tem que todo mundo estar ali, seu nota 6 do IDEB. Né? E quando, de repente, a gente teria que ser capaz de descobrir capacidades de avanço dentro da diversidade, olhando para cada sujeito. E isso só se faz no local, se faz muito mais a partir da escola, da comunidade, sendo capaz de olhar para soluções de diversidade e, quem sabe, achar outras formas de avaliar que não passam necessariamente só por uma medida nacional. Perfeito. Acho que uma última, que eu acho que é um tema importante também. Paulo Verussa, ele mandou pela página do De Olho nos Planos. A pergunta dele é o seguinte: e a educação no campo? Há planos dos presidenciáveis que contemplem essa realidade? Não tenho lembrança. Também não. Veja, nos últimos anos a gente teve um trabalho de construção, desde os anos 2010, a gente teve um trabalho de construir documentos nacionais sobre educação do campo, chegamos a ter um PNLD de educação do campo, havia um esforço de criar uma identidade educacional própria para as populações do campo, e que de 2016 para cá a gente vê que isso vem sendo demolido sistematicamente. Então eu considero que essa é uma outra urgência, você retomar, resgatar a especificidade das populações do campo, e tem um lugar central que sempre foram muito desprestigiadas no campo educacional. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai então chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer, Roberto, mais uma vez a tua presença. Quero agradecer também todas as pessoas que acompanharam o nosso debate aí pelas redes sociais e lembrar também que o especial Educação nas Eleições segue ainda até a semana, né? A gente vai encerra o especial na semana das eleições, então vocês podem acompanhar todos os conteúdos pelos sites da Carta Educação, De Olho nos Planos e Ação Educativa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada e até a próxima.